Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje, nós vamos falar sobre a proposta de reforma do Código Civil, em especial do livro de Direito Digital. O avanço das tecnologias digitais revolucionou completamente nossa forma de viver, trabalhar e interagir. Redes sociais, inteligência artificial, criptomoedas e a vida digital transformaram as relações humanas, gerando novos desafios para o direito. Diante desse cenário dinâmico e complexo, tornou-se urgente repensar o marco regulatório civil brasileiro para atender às demandas do século XXI. Recentemente, uma comissão de juristas apresentou um ousado anteprojeto de reforma do Código Civil, que inclui pela primeira vez um livro específico dedicado ao direito digital. A intenção declarada é modernizar e adequar o ordenamento jurídico às novas realidades tecnológicas. No entanto, esse projeto, que parecia promissor, rapidamente tornou-se alvo de críticas contundentes por parte de especialistas renomados. Uma das vozes mais destacadas é a da jurista Judith Martins Costa, que classifica a proposta como um exemplo claro de populismo jurídico. Segundo ela, o texto apresenta soluções superficiais e imprecisas para questões altamente complexas, criando um cenário de insegurança jurídica e difícil aplicação. Um dos pontos centrais do debate envolve os princípios gerais que sustentam a proposta. Princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a autonomia e proteção de dados pessoais deveriam guiar a legislação digital. Porém, especialistas alertam que o texto atual do anteprojeto traz definições vagas e superficiais, pouco capazes de enfrentar os desafios reais relacionados à dignidade e à privacidade no ambiente virtual. Além disso, a questão da identidade digital e da proteção à personalidade no espaço virtual emerge como um ponto crucial e controverso. A sociedade digital enfrenta situações inéditas, como clonagem de perfis, exposição indevida e danos à reputação digital. A crítica principal é que o projeto não apresenta soluções robustas ou claras para proteger efetivamente os indivíduos dessas ameaças. Outro tema relevante é o patrimônio e a herança digital, uma realidade cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Ativos digitais, como contas em redes sociais, plataformas de streaming e criptomoedas, representam valores econômicos e afetivos significativos. Contudo, especialistas indicam que a proposta atual carece de critérios claros e eficientes para regulamentar a transferência desses bens após a morte dos usuários, deixando incertezas sobre o futuro desse patrimônio. A responsabilidade civil por danos digitais, especialmente os causados por algoritmos e inteligência artificial, também gera debates intensos. Apesar de o anteprojeto reconhecer estes desafios, críticos apontam falta de precisão e clareza na atribuição de responsabilidades jurídicas diante dos danos causados por decisões automatizadas. O aspecto da proteção de dados pessoais e o consentimento digital aparece como um ponto-chave de articulação entre o novo livro e regulamentações já existentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e o próprio GDPR europeu. Porém, há dúvidas se o anteprojeto consegue avançar de maneira coerente e eficaz ou se repete abordagens já existentes sem acrescentar segurança jurídica adicional. Grande parte das propostas do livro de direito digital carece de conteúdo normativo efetivo, seja por prolixidade ou por reticência. Muitos dispositivos limitam-se a afirmar que regras já existentes no Código Civil aplicam-se também ao ambiente digital, criando redundâncias desnecessárias e potencialmente perigosas do ponto de vista interpretativo. Por exemplo, o anteprojeto propõe alterar o artigo 1634 para estabelecer que os pais devem fiscalizar as atividades dos filhos no ambiente digital, como se tal obrigação já não estivesse implícita no poder familiar.
Similarmente, dispositivos sobre quitação de débitos são modificados para incluir expressamente a possibilidade de quitação por meio digital, algo que já seria possível pela interpretação sistemática do ordenamento. Além disso, o livro introduz uma série de princípios como auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade, usabilidade, que são conceitos oriundos das ciências da computação, mas que, ao serem transplantados para o texto legal sem a devida densidade normativa, tornam-se meros enunciados retóricos sem aplicabilidade prática. Outro grupo de problemas refere-se a dispositivos que, embora contenham conteúdo normativo, não pertencem ao âmbito do direito digital. Um exemplo claro é o capítulo 10 do livro, dedicado aos atos notariais eletrônicos e notariado, matéria típica de direito notarial e não de direito civil. Esta confusão entre diferentes ramos do direito compromete a coerência sistemática do código e dificulta sua aplicação, criando potenciais conflitos de competência e interpretação. De modo geral, vários especialistas vêm apontando que as consequências práticas da aprovação do livro de direito digital na forma proposta seriam potencialmente graves. A introdução de conceitos vagos, princípios sem densidade normativa e dispositivos contraditórios geraria insegurança jurídica e aumento da litigiosidade. A criação de um regime paralelo para relações digitais, em vez de integrar as especificidades digitais aos institutos já existentes, comprometeria a coerência do ordenamento. Além disso, a rápida evolução tecnológica tornaria rapidamente obsoletas muitas das disposições específicas sobre tecnologias digitais. E a sobreposição com normas já existentes, como a LGPD e o Marco Civil da Internet, criaria dificuldades de harmonização interpretativa. Vamos debater esse assunto? Vem com a gente. Bom, Ana, começando nossa conversa fazendo uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer ouvir uma resposta, né? Por que, afinal de contas, um livro de direito civil digital? É, faz sentido a gente falar hoje numa codificação? Acho que são algumas perguntas juntas, né? Faz sentido a gente pensar numa codificação, uma nova codificação, uma recodificação? E se faz sentido, por que a gente precisa pensar num livro de direito civil digital? Conta aí para mim a sua opinião. Essa é a grande questão, e que supostamente nos parece que seria a comissão que teria que dar essa resposta, e parece que ela não está clara. Eu acho que há várias questões envolvidas nessa sua pergunta, Caitlin. Seria necessário um livro de direito digital? Por que e para que se reforma um código civil? Qual é a função e o papel de um código num ordenamento? Se a gente Uhum. ultrapassa essa primeira série de perguntas e entende que sim, seria necessário um livro, uma reforma com essa extensão, a gente passa para uma segunda categoria, por assim dizer, de perguntas, né? Ou seja, o que deveria constar desse livro, considerando que é um livro transversal, que vai se aplicar a várias áreas do direito, e Uhum. como, na verdade, trazer essas regras de uma maneira harmônica com aquelas regras que já existem para o direito do mundo real, e mais do que isso, evitando sobreposições com uma série de outras regras que já existem para regular essas relações, como o Marco Civil da Internet, como o LGPD, e sem contar os inúmeros outros projetos de lei, como o próprio Marco da Inteligência Artificial, PL das Fake News, todos eles, inclusive, já objeto de episódios anteriores. A minha opinião é que, em princípio, esse livro não deveria existir, por uma razão muito simples. Eu aprendi com o professor Moreira Alves, eu tive a felicidade de ser aluna dele, tanto na Uhum. graduação como na pós-graduação, código, como uma lei básica e abrangente do sistema jurídico, não é espaço para matérias ainda muito novas, matérias que precisam passar por uma fase de experimentalismo. Código é para conter, na verdade, soluções que já estejam devidamente refletidas, estratificadas na prática social. Então, o livro digital, por definição, ele trata de assuntos tão novos, de assuntos tão desafiadores, que, por essa simples razão, já não deveria ficar em um Código Civil. Talvez fosse melhor que ficasse numa lei extravagante, que, inclusive, tramita de uma maneira mais fácil, pode ser reformada lá adiante também de uma maneira mais fácil. Na introdução, nós mencionamos aqui a professora Judite Martins Costa, grande civilista brasileira,
e que tem sim. feito um trabalho muito interessante de alertar para as dificuldades dessa reforma, não só no direito digital, mas também no direito digital. E sempre com muita serenidade e muita elegância. Eu estive com Uhum, ela num debate recente em Fortaleza e ela sempre tem o cuidado de dizer que aqui não estamos criticando a comissão, não é uma crítica pessoal ou subjetiva, é uma crítica ao trabalho, é uma crítica ao resultado, o que, de certa forma, é uma missão de todo jurista. E ela uhum, também mostra uma série de dificuldades, né? Por que vamos ter que modificar o código? Por que vamos introduzir assuntos inovadores? Na palestra dela que ela deu na Universidade Federal do Ceará, ela chamou a atenção que vários conceitos básicos, como de patrimônio, pessoa, bens, eles são, na verdade, abrangentes exatamente para que eles possam se adaptar a diferentes realidades, como, por uhum. exemplo, a realidade do ambiente digital. E é muito interessante como isso acontece, né, Caitlin? A gente tem, por exemplo, uma sistemática de direitos da personalidade no código que foi totalmente pensada para um ambiente analógico e ainda assim ela é totalmente aplicada ao meio Sim. digital, por meio da interpretação e do esforço dos juízes. Então, me parece que o simples fato de ser uma matéria muito inovadora não recomendaria que ingressasse num código em razão dessas preocupações todas. E quando estamos Uhum. falando de uma matéria que muda muito rapidamente, de uma matéria transversal que afeta várias áreas do direito, ou seja, a gente precisaria ter uma ideia do impacto dessas soluções, não só no direito civil, mas direito tributário e todas essas áreas, e não Sim. houve tempo para uma reflexão nesse sentido. A gente precisaria ter tempo para refletir se em que medida essas regras são compatíveis com normas como com a defesa do consumidor, LGPD, Marco Civil da Internet, os outros projetos que tramitam, que tratam de assuntos semelhantes, e me parece que nada disso aconteceu. Então, Uhum. realmente me preocupa muito. Não me parece que o argumento de dizer, olha, uma matéria é importante, que isso justifica por si só o seu ingresso em um Código Civil. Concordo plenamente com você, Ana, e diria mais, né? O código, qualquer codificação tem uma pretensão de trazer temas que já são consolidados, né? E mais, né? Um código, né? Até mesmo pelo que você mencionou, né? Até por conta de um processo legislativo que é um processo bastante diferenciado, né? Ele pretende trazer, principalmente um Código Civil, ele pretende trazer segurança jurídica, né? É o código que trata basicamente da vida das pessoas no cotidiano, né? Exato. Desde as coisas mais básicas, banais, como, enfim, contratação, né? Que é algo que já está no nosso sangue propriamente, né? A gente já vê isso com tanta naturalidade, até questões que são mais complexas, né? Como, enfim, questões relacionadas a direitos reais ou garantias. Mas uma coisa é certa, né? Um Código Civil, ele tem uma pretensão de trazer segurança. Eu tô E ligada. quando a gente tem um projeto de lei, né, um anteprojeto, agora o projeto de lei já é um projeto de lei, né, já foi recepcionado o projeto de lei número 4, né? É, esse projeto de lei, esse Código Civil, melhor dizendo, né, a pretensão de reforma de um Código Civil, ele traz uma série de incertezas, como a gente já mencionou, e a professora Judite Martins Costa, ela é exemplar, né, em trazer, né, em mencionar essas incertezas, que se dá através do uso de expressões que não são do nosso cotidiano, né? Não são do cotidiano de um jurista. A gente não faz ideia de algumas expressões que são utilizadas no próprio texto da lei, e isso traz insegurança. Então, isso só para dizer que, do ponto de vista geral, né, em termos de reforma de código, acho que reforma de código é sempre bem-vinda quando é para trazer segurança jurídica na interpretação dos institutos e das categorias. Se é para trazer incerteza, isso vai ter impactos, sem dúvida nenhuma, traz impactos econômicos, inclusive, né? Uhum. E eu acho que isso não foi refletido. Sobre o direito digital, né, e aqui é uma primeira observação, né, o livro do Direito Civil Digital, né, se a gente quiser ser bastante professoral, né, não existe essa disciplina, né,
Uhum, de um direito civil digital. O direito civil é direito civil, o digital é o meio, né? O digital a gente poderia considerar, no máximo, né, uma ferramenta ou um meio. Então, o uso dessa expressão por si só já poderia receber críticas e ser considerado equivocado, né? Então, tô contigo, Ana. Eu acho que é desnecessário pensar na inclusão, numa reforma de Código Civil, de um livro inteiro com extensos artigos tratando de uma matéria que na verdade, não é uma matéria, né? Tratando de um ambiente que é transversal, com várias matérias, né, e várias categorias e vários institutos que já são tratados ou em outras leis ou tratados no próprio código, uhum, de forma, eu vou fazer aqui uma comparação, abrindo aspas, analógica, né? Então, o que que diferiria o direito civil do direito civil digital seria a forma através do qual ele uhum. representado, a forma através do qual os institutos jurídicos são realizados. É isso, né? Então, por conta disso, acho que, de fato, não seria o mais adequado contar com esse livro dentro de um projeto de lei de reforma do Código Civil. E, de certa forma, Caitlin, é até contraditório com várias vozes da própria comissão, que em vários momentos dizem: olha, mas nessa reforma nós estamos nos guiando apenas por soluções já acolhidas pela jurisprudência. Eu, particularmente, até discordo desse argumento. Eu não acho que tudo que é jurisprudência deve entrar dentro de um código. A De gente jeito nenhum. fato de ser uma jurisprudência firmada não quer dizer que às vezes aquele ponto não continue sendo controverso, não seja Uhum. algo que, em razão das suas especificidades, não devesse entrar num código, talvez devesse continuar sendo decidido pela via jurisprudencial, que inclusive tem como modificar entendimentos de uma maneira mais ágil do que a mudança da lei. Mas esse raciocínio, se fosse aplicado, já justificaria a inexistência do livro de direito digital, porque a gente aqui não tem jurisprudência pacífica sobre essas matérias. É uma Ainda tem matéria isso. altamente controvertida. Então, se Uhum. de fato esse é o argumento da comissão, né, de tentar buscar a segurança jurídica, de trazer para o código aquelas matérias que já estão com uma certa densidade do ponto de vista da solução, e a jurisprudência seria um excelente termômetro, esse mesmo argumento é contrário à resistência do livro. E como você disse, né, para que vamos fazer essa segmentação direito civil digital, como alguns artigos que falam fundamentos da disciplina denominada direito civil digital. Aí se coloca uma série de princípios e a gente olha e fala, opa, mas esses princípios também não se aplicam ao direito civil como um todo? Quer dizer que Exatamente. privacidade, proteção de dados, autodeterminação, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade e da honra, em que isso se diferencia? Então, na verdade, além de não agregar nada, além de tudo, você pode criar uma confusão realmente, né? Se de fato a ideia é criar, inclusive, uma nova área do direito, bom, quais são as especificidades disso? Sim. É, perdão, eu acho que o mais problemático do livro de Direito Digital é justamente o fato de que ele começa, né, trazendo enfim, uma série de expressões, eu vou trazer alguma delas aqui para a gente Não há- tentar entender. isso não há cuidado com a linguagem, além de tudo, não há Isso, uniformidade, então essa é uma dificuldade isso. adicional do livro, né? Isso. Mas eu digo o seguinte: você estava falando sobre a questão da principiologia e uma eventual dissonância entre o que é trazido no livro de direito digital e nos princípios do direito civil genericamente considerados, né? Sim. Existe um artigo no projeto de lei que trata dos fundamentos da disciplina denominada Direito Civil Digital. Quando a gente vai ver esses fundamentos, né, e aí a gente tem que entender que fundamento e princípio são, né, são dois termos diferentes e são diferentes porque tem razão de ser diferentes, né? Mas os fundamentos dessa disciplina no projeto de lei seriam respeito à privacidade, proteção de dados pessoais e patrimoniais, que são dados patrimoniais, né? Bem como autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, viabilidade da intimidade, livre iniciativa, inclusão social, efetivo respeito aos direitos humanos.
todos esses fundamentos, né, que o projeto de lei menciona, na realidade, eles são princípios já existentes e reconhecidos no próprio Código Civil atual de 2002, né, ou seja, eles já consolidados, ou na nossa Constituição Federal, né, que traz todos, aí não só como princípios, na verdade, como fundamentos, né, do Estado Democrático de Direito, alguns deles, né, como direitos fundamentais e alguns como fundamento do Estado Democrático. Então, essa redundância pode levar a uma interpretação, ou a possibilidade de interpretações variadas, né? Acho que tudo que redunda num código, tudo que redunda numa lei, leva à possibilidade de interpretação distinta, né? Porque o argumento é sempre esse, sabe? Por que que uma lei está repetindo aquilo que outra lei ou que outro ou que já está consolidado na jurisprudência, por que que essa lei está repetindo essa informação aqui? Será que a gente tem que interpretar de uma forma distinta? Então, acho que isso é bastante problemático, Ana, Com e, certeza. e, E e gera me que deixa um dois pouco. tipos de confusão, né? A primeira confusão, todos nós sabemos que um Código Civil é muito mais do que uma lei que rege o direito civil. É uma lei Uhum, transversal, que muitas vezes vai ser uma lei utilizada por todas as outras áreas do ordenamento. Se o direito sim. digital, né, é uma matéria por excelência transversal, qual é o sentido, então, de dizer que não, que é o direito civil digital? Então, quer dizer que esses princípios não se aplicam ao direito tributário, não se aplicam, então, ao direito administrativo, não se aplicam às outras áreas nas quais, eventualmente, essas relações ocorram no mundo digital. E segundo, Uhum, sobreposições, contradições e conflitos, porque a todo momento a gente tem visto aqui assuntos que são tratados na LGPD. E o próprio sim, projeto não teve nenhum cuidado de dizer como é que essas normas aqui, elas estão ou não dialogando com as normas já existentes. A LGPD é lei posta. Ou sim. então vamos revogar a LGPD, que é a lei específica para lidar com isso, também não me parece a medida Uhum, correta, né? Aí eu me deparo, por exemplo, com um artigo, eu parto da premissa que eu estou com o projeto correto, né? Ao falar do uhum, dever dos provedores e usuários responder de forma objetiva pelos danos. A gente já fala, puxa, mas já tem toda aquela discussão do artigo 19 do Marco Civil, né? Uma discussão que hoje ainda está sob julgamento no Supremo, uhum, princípio, tem toda essa discussão se é objetiva, se é subjetiva, mal ou bem tem um artigo de lei que não adota a responsabilidade objetiva, não é verdade? uhum, Ainda que a gente possa interpretar o 19 de uma forma mais ampla, extensiva, como inclusive eu sustento, eu sempre uhum, parto da premissa que é uma responsabilidade subjetiva por violação ao dever de cuidado. sim, Mas aí, de sim. repente, uma responsabilidade objetiva, né? Então, bom, como é que isso vai se compatibilizar com as outras regras do ordenamento? Também não sabemos. É. Eu acho que o livro de direito digital, ele traz essa questão das leis, né, da necessidade de interpretação com as leis que já existem e leis e projetos de leis que já estão bastante avançados e também posicionamento jurisprudencial do STF também e do STJ, alguns já consolidados. Por que que eu Sim. estou falando isso? A gente tem hoje, né? A gente já comentou, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem o decreto do comércio eletrônico que alterou o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a gente tem agora, né, leis, né, futuras, né? A gente tem o projeto de lei da liberdade, transparência, e responsabilidade na internet, o chamado PL das fake news, o marco regulatório da IA, e todas essas leis e projetos de lei, de uma certa forma, as decisões do Supremo, né, agora em julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil, da constitucionalidade do artigo 19. Então, são muitos movimentos que estão acontecendo, né, sejam de legislações já existentes, né, a sua interpretação, sendo de novos projetos de lei, sendo da própria posicionamento jurisprudencial, que é, vão ser alterados, na realidade, por um Código Civil, né? Sim. Uma lei geral que vai vir posteriormente a leis específicas que tratam de assuntos, obviamente, especiais, né? Mas eu queria voltar aqui, Ana, só para tratar algumas questões que eu acho assim, eu queria só pontuar
alguns aspectos importantes que eu considero importantes aqui nesse livro, que são justamente os termos indefinidos, né? Que eu não Uhum. chamaria nem de uma cláusula geral, né? Eu chamaria de uma indefinição. Então, vou começar aqui trazendo, trazendo uma seguinte questão, né? Um artigo na parte de disposições gerais trata, traz a seguinte redação: atuação civil da pessoa pela prática de atos ou pela realização de atividades como protagonista ou como receptor de seus efeitos em ambiente digital ou em qualquer outro ambiente favorecido por técnica predisposta pela rede mundial de computadores, regula-se também por esse livro. Aí, perguntas, né? O que que significa a atuação civil da pessoa? Uhum. O que que significa protagonismo? O que que significa recepção de efeitos? E o que que significa de técnica predisposta pela rede mundial de computadores, né? Então, em um único artigo, eu só tô só levantando esse, Um são exemplo. inúmeros outros, tá? Mas eu estou levantando esse como um exemplo, ainda na parte das disposições gerais desse livro, de como um artigo ele pode gerar uma, obviamente, né, uma imprecisão conceitual e uma interpretação absolutamente duvidosa, né? Sobre do que significa, porque eu, particularmente, sendo professora de Direito Civil, eu não compreendi qual é o objetivo desse artigo, porque eu não sei justamente o que que é atuação civil, o que que é protagonismo e o que que é receptor de efeitos. Então, se eu, como professora de Direito Civil, não consigo compreender o que isso significa em termos de impacto para as pessoas que serão vítimas, vou usar esse termo, né, desse Uhum. artigo, ou desse código, porque na realidade isso vai gerar uma insegurança enorme e custos gigantescos, inclusive, quando a gente for falar mais à frente da questão das situações jurídicas, né, dos contratos e tal, são custos enormes, econômicos que vão ter se esse projeto, se esse livro, né, for aprovado da forma como foi proposto, né? Exato. E aí você veja, situações como essa, que mostram também uma falta de cuidado com a linguagem, a utilização de uma série de expressões que nem são usuais no discurso jurídico e que nem são de fácil interpretação. Aí, por outro lado, Uhum. a utilização muito grande e constante de princípios absolutamente abstratos e que já vem dando problema, inclusive em outras legislações que já os acolhem. A gente já teve Sim, a oportunidade de comentar aqui como a LGPD tem, em grande parte, a sua eficácia mitigada ou reduzida diante de uma série de princípios, a auditabilidade, rastreabilidade, que como ninguém sabe o que é, como não há uma concretude, na prática, eles não conseguem ser densificados, mesmo com exatamente. a NPD, que supostamente, né, com o tempo, vai poder dar aí os devidos parâmetros. Então, para que, além de tudo, a gente vai continuar a insistir nessa utilização de princípios sem realmente uma preocupação em dar uma maior densidade a isso? Então, parece que a gente Exatamente. fica aqui, né, mais uma vez, falando em princípios, sem nenhum tipo de consequência prática. E aí que Uhum. entra vai um outro lado, quando o projeto avança, eu também vou mencionar aqui só um exemplo, a questão do que eles chamam de plataformas digitais de grande alcance. Sim. Um tema altamente delicado, um tema que justificaria talvez uma lei específica só para isso, como o DMA, né? E Uhum. tantas outras, inclusive algo que o governo está finalizando uma proposta para essas plataformas de grande alcance, a Uhum. fim de, inclusive, ampliar as competências do CAD para exigir dessas plataformas um compliance com uma série de regras, submetê-las a uma série de obrigações ex ante. Mas aí você vai tratar disso num Código Civil, um tema que supostamente exige que seja tratado no contexto de uma seara na qual existe uma autoridade responsável, inclusive, para Sim. fiscalizar, para regular, para eventualmente punir, porque simplesmente prevê esse tipo de obrigação, sem dizer Sim. como vai ser executado, quem vai fiscalizar, quais são todas as consequências do descumprimento, não.
vai adiantar, pelo contrário, vai gerar mais confusão, né? Sem dúvida. Não, não que haja necessidade da gente ter uma lei específica que vá separar os campos, né, do direito civil, direito penal, direito regulatório, mas, enfim, a partir do momento em que existe uma proposta nesse livro, né, lá na frente, tratando dessas grandes plataformas, né, é, e especificando, né, a necessidade de seguir uma série de é, controles, né? Para que seja, enfim, a atividade seja responsável, etc, etc. Quem é que vai controlar, na verdade, né? Isso não tem informação ali, é o judiciário que vai controlar. É isso. Enfim, então realmente é absolutamente temerário. E é muita É, coisa, né, Caitlin? Porque você querer lidar com toda a problemática do direito digital de uma só vez, né? Então você sim. vê, esse livro trata desde herança digital, neurodireitos, que também é um tema super delicado. A gente dedicou um episódio para cada um desses dois temas, e agora plataformas de grande alcance, por aí vai. Então, quer dizer, a gente não está Uhum, falando de assuntos que sejam triviais, todos eles sim. são muito delicados. Precisariam realmente de uma reflexão maior, ou seja, se já há aquela crítica de que o processo foi muito assodado, não propiciou a devida reflexão, essa crítica se potencializa num assunto que é ainda tão complexo e ainda tão indefinido como é o direito digital. Exatamente. Deixa eu puxar aqui um outro tema, que é o seguinte, Ana, que eu mencionei, né, das situações jurídicas, né? A gente tem um capítulo lá só sobre situações jurídicas no ambiente digital, né? E aí eu acho interessante porque situação jurídica não é um termo usualmente utilizado na dogmática do direito civil. Na Uhum, verdade, assim, nas leis, né? Na verdade, a gente tem o conceito de situação jurídica desenvolvido na doutrina, mas não é um termo usualmente utilizado pelos legisladores, né? Então, você tem ali uma inovação no sentido de se trazer, né, o que uhum, seria essa situação jurídica digital, como toda interação no ambiente digital, de que resulte responsabilidade por vantagens ou desvantagens, direitos e deveres. Então, mais uma vez, né? Vantagem e desvantagem é difícil de entender. Mas por que eu estou mencionando essa questão da situação jurídica digital? É que no parágrafo segundo desse artigo mencionado, existe o reconhecimento de que essas situações elas estariam submetidas às normas do direito contratual, do direito do consumidor, dos direitos autorais, dos direitos da personalidade e proteção de dados pessoais, observância da boa-fé, da função social da transparência, bem como as normas e os termos de uso estabelecidos pelas plataformas e serviços digitais envolvidos, desde que não contrarie a legislação brasileira, sobretudo as normas cogentes ou de ordem pública. Esse parágrafo aqui seria suficiente para todo livro de direito digital. Você concorda? Situações digitais estão submetidas às normas do Código Civil. é isso. Eu estou mencionando isso porque quando eu li esse parágrafo, falei, gente, foi resumido em um parágrafo segundo exatamente o que um livro de direito digital deveria ser, deveria dizer, né? Tipo, situação jurídica digital é aquela que é realizada num ambiente digital e estão submetidas a todas as regras do Código Civil já existentes. Ponto, parágrafo. E se for relação de consumo, vai para o consumidor, e se for relação de direito autoral, vai para o direito autoral, e assim continuamos, né? Então, enfim, Ana, só estou mencionando esse artigo porque quando eu me deparei com ele, eu percebi a falta realmente de coerência, né, na redação desses artigos, a falta, na verdade, de uma compreensão, né, de que, enfim, de que os princípios e os direitos já existentes no Código Civil, repito, no Código Civil de 2002, ok? Não no Código Reformado, no Código Civil de 2002, esses princípios todos já existem, né? Esses princípios e essas normas, né? Regras, normas genericamente, né? Princípios e regras, já existem no Código Civil de 2002. Então não faz muito sentido para mim um parágrafo segundo de um artigo sobre situação jurídica no ambiente digital não, enfim, estar aqui, né? Na verdade, deveria ser o resumo de todo o livro.
Verdade. Outra coisa que me impressiona é que tem um número de soluções, digamos assim, sobre problemas absolutamente recentes e controversos. E que, repito, Sim. então a gente parte da premissa que um código ele tem que tratar de matérias em relação às quais já existe uma certa sedimentação, uma maturidade. E aqui é muito impressionante, né? Porque ele trata de tudo, inteligência artificial, e se sobrepõe Uhum. com o marco da inteligência artificial e etc. Mas aí é minha vez de dar dois exemplozinhos, um sobre herança digital. Já tivemos aqui um episódio para discutir sobre herança Sim. digital. Então, tem um artigo que diz: o compartilhamento de senhas ou outras formas de acesso a contas pessoais será equiparado a disposições contratuais ou testamentárias expressas para fins de Uhum. acesso aos sucessores. Então, quer dizer, é algo que eu particularmente acho extremamente controverso, né? Porque uma coisa é eu, em vida, compartilhar uma senha com alguém da minha família para, no caso de emergência, dizer: olha, você entra no meu celular só para ver isso e isso, se for o caso. Uhum. Então, o Uhum. compartilhamento de uma senha tem um efeito dessa extensão para Sim. eventos sucessórios. E aí, não que eu ache uma solução que não possa ser cogitada, não estou querendo dizer isso. Eu, particularmente, acho incorreta. Essa é a minha opinião Uhum. pessoal. Mas dizer que essa é uma matéria em relação à qual já existe uma reflexão sobre isso, outro, Nenhuma. nenhuma. Outro Nenhuma. ponto, falamos disso da reconstituição digital da imagem de pessoas mortas. Então, tem um artigo que diz: é permitida a criação de imagem de pessoas vivas ou falecidas por meio de inteligência artificial, desde que obtenção prévia expressa o consentimento informado da pessoa, até aí tudo bem, ou herdeiros legais ou representantes do falecido. Então, mais uma vez, a gente discutiu naquela oportunidade. Será que isso não é um direito personalíssimo e, consequentemente, intransmissível? São Uhum. muitas as razões pelas quais a gente poderia chegar à conclusão oposta, de que os herdeiros não podem fazer isso, salvo na hipótese de ter havido uma autorização expressa por parte do falecido. É uma solução absurda a que está proposta no projeto? Não, mas a questão não é essa. A questão é que a gente está falando de uma matéria que ainda precisa ser discutida. Não dá para Exatamente. lidar com assuntos com esse grau de inovação em relação aos quais a gente não teve tempo para refletir, inclusive sobre as consequências das decisões que a gente está tomando, e enfiar isso num código. É simples Sem assim, dúvida. né? Sem dúvida. Bom, continuando então aqui, ainda com as, com as surpresas, né? Olha só, na parte de celebração de contratos por meios digitais. Primeiro, antes da gente falar, vamos fazer só uma questão. O contrato por meio digital é um contrato. O meio é digital. Sim, O contrato é o tem os contrato. mesmos elementos de qualquer contrato. A forma, eventualmente, é distinta. Ou nem mesmo a forma, né? O ambiente no qual o contrato é realizado, que não necessariamente Sim. se confunde com forma, né? Hum, É diverso. Agora você vê, né, um artigo falando sobre princípios aplicáveis aos contratos celebrados por meios digitais, né? Dentre os princípios, tá bom, enfim, autonomia privada, boa-fé não precisava estar aqui, função social do contrato também não precisava estar aqui, né? Agora tem dois princípios que são bizarros. Eu só posso usar essa expressão. Imaterialidade diante da formação e armazenamento por meio eletrônico. E aí a gente vai voltar àquele debate de séculos atrás sobre o contrato que é material e imaterial. Ou seja, a gente retoma um conceito que já estava ultrapassado, né? Uma categoria, uma classificação já ultrapassada em que é material e imaterial. E aí a imaterialidade passa a ser um princípio, enfim. E o segundo princípio que eu acho é, bastante equivocado, né, até porque não se diz do que se trata, ao fim e ao cabo, é o princípio da equivalência funcional. uhum. Eu vou aqui levantar a bandeira da ignorância absoluta. É a primeira vez que eu vi essa expressão equivalência funcional, tá? E a equivalência funcional, de acordo com o projeto, é o entendimento de que os contratos digitais possuem a mesma validade legal que os contratos tradicionais e analógicos
desde que cumpridos os requisitos legais para sua formação. Ora, mais uma vez, né? É contrato. Então, Hum. se é contrato, se aplicam as regras sobre existência, Contrato validade e eficácia e de qualquer exato. contrato. Contrato num país que adota o princípio do consensualismo como regra. Não é isso? Exatamente. Então, Isso também é um ponto bastante importante para a gente situar a discussão dos contratos digitais aqui. A forma é como isso. regra não é da substância do contrato. É uma Exatamente. finalidade meramente probatória. Então, qualquer manifestação de vontade, seja no ambiente real, seja no ambiente virtual, em princípio é apta à celebração de um contrato. Exatamente. A não ser, né? Quando A a não gente tem ser quando a gente expressamente a se exigência. expressa em sentido contrário, exatamente. E aí você veja, Caitlin, aí logo depois desse artigo que você mencionou, tem uma regra interpretativa, hein? Na interpretação de Horrorosa. contratos digitais, devem ser consideradas a sua funcionalidade conjunta. Também gera, né, O que que é uma isso, né? dúvida. O que que é isso? A compatibilidade. Compatibilidade com o quê? A interoperabilidade, a durabilidade, o seu uso comum e esperado. Ou seja, são Não regras. entendi. Que dá vontade de falar assim, não entendi, volta para me Mas explicar. eu não entendi de verdade. Não, exatamente. Compatibilidade com o quê? Funcionalidade conjunta, do que estamos falando? São contratos coligados? É É, isso? É a funcionalidade conjunta inerente a esses contratos? Porque nem todo contrato digital, ele é um contrato coligado. Então, que funcionalidade não. conjunta é essa a que estamos falando aqui? Né? Então, realmente você percebe claramente que não houve um cuidado sobre isso. E Não. partindo da premissa de que um código ele tem que gerar estabilidade, me parece que realmente aqui nós estamos caminhando para um resultado oposto, né? Não, sem dúvida. E justamente, eu acho que cada vez mais, né, obviamente que a gente não vai nunca dispensar os contratos, entre aspas, várias aspas, tradicionais, feitos no a caneta e papel, que hoje a gente chama de computador, a gente não vai, de forma alguma, dispensar esses contratos, mas a gente tem que estar ciente de que é cada vez mais comum a contratação por meio digital, Exato. né, no ambiente digital. Então, imagina partes contratantes, né, que se deparam com esse artigo sobre interpretação do contrato digital. Como é que elas vão fazer a alocação de riscos nessa contratação, Ana? É, Como é. é que, Tem, como é que a gente consegue entender? A gente tem que compreender uma norma interpretativa para conseguir entender qual é a melhor forma de clausular um contrato para alocar esses riscos. Se eu não sei como um contrato vai ser interpretado com base nesses conceitos que são trazidos aqui, de funcionalidade, compatibilidade, interoperabilidade, durabilidade, uso comum esperado, então fica bem complicado, algo que tem que ser para facilitar e para trazer segurança, não é verdade? exatamente. E até por falta de tempo, a gente não vai entrar nas inúmeras áreas de sobreposição do Sim. livro com áreas claramente da LGPD, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de leis em tramitação, como o Marco da IA, de Uhum. assuntos altamente complexos, como a gente já mencionou, como as plataformas, né, as grandes plataformas e por aí vai. Então, realmente, quando eu vi esse livro, eu fiquei muito preocupada. Eu valorizo o esforço da comissão. Nós não estamos falando de um assunto que seja fácil. De Nós, forma alguma. pelo contrário, é esse o argumento pelo qual não deveria existir esse livro. É exatamente por ser um assunto extremamente difícil, por ser um assunto transversal, por ser um assunto extremamente dinâmico, que isso também é um ponto que a gente tem que considerar. A gente está olhando para o presente, mas às vezes daqui a 6 meses, daqui a um ano, as coisas mudam totalmente e a gente ainda não tem uma experiência, uma sedimentação mínima nessas matérias. Então a pergunta é: por que essas soluções foram adotadas? Por que se entende que por exemplo, um compartilhamento de senha equivale a uma disposição testamentária expressa? Por que se entende Sim. que um direito que é personalíssimo, como o direito à imagem, pode ser transmissível aos herdeiros? São discussões muito relevantes para serem decididas de maneira assodada e sem as devidas reflexões.
Ô, Ana, e quando a gente fala, então, né, a gente mencionou no início do programa, do episódio, a gente fala de criança e adolescente. Eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu acho que esse é um assunto que é super importante. A gente já tratou também aqui no podcast. A Ana tem um parecer maravilhoso sobre que foi concedido para o Instituto Alana. Procurem, ótimo, sobre responsabilidade, moderação de conteúdo, criança e adolescente. Pa- Perfeito. Aí vem um artigo do projeto e diz que é dever de todos os provedores de serviços digitais. Provedores de serviços digitais. Quem são os provedores de serviços digitais? Né? Porque o conceito de provedor que vem do Marco Civil da Internet é muito claro, né? É aquele que provedor de aplicação, provedor de conexão. Então, enfim, que provedor está se falando aqui? Mas, enfim, é dever de todos os provedores implementar sistemas eficazes de verificação da idade do usuário para garantir que conteúdos inapropriados não sejam acessados por crianças e adolescentes. Perfeito. Isso aqui já não está no ECA? Não Uhum. está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso? Parto da premissa é, Sim, né? que sim, né? Até Pois é. porque nós já temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, do dever de cuidado, que daí decorre. Então, proporcionar meios para que os pais e responsáveis tenham condições efetivas de limitar e monitorar o acesso de crianças. É, como? Né? Mais uma vez, essa é a responsabilidade do pai, poder. A gente está falando aqui de um poder familiar, né? Da atribuição de um poder familiar. Quem tem Uhum. que proporcionar esses meios? Né? É o provedor de serviço digital que tem que proporcionar. Como é que vai ser Como é que vai se proporcionar isso ao fim e ao cabo, né? Proteger o direito das crianças desde o design do ambiente digital. Sim, isso chama boa-fé objetiva, não? Com É, certeza. então, assim, é só que eu acho, eu realmente eu fico muito preocupada com a forma como vão ser interpretados esses artigos, sabe? Porque, principalmente falando de criança e adolescente, né? O que eu vejo é que esse tipo de reforma pode ser um atraso. Porque, na realidade, o que a gente tem lutado sempre, né? Eu, você, enfim, todo mundo que trabalha com responsabilidade de internet, moderação de conteúdo, é que, independentemente da existência ou inexistência de uma norma específica sobre a temática, nós já temos no ordenamento brasileiro instrumentos suficientes para a tutela da criança e do adolescente no ambiente digital. A gente já Exatamente. tem isso. Já tem? A gente já tem uma Constituição Federal, a gente já tem tratados internacionais que foram internalizados, a Uhum. gente já tem Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Geral de Proteção de Dados, e tem tantas normas que já permitem essa proteção, e aí me parece que quando a gente coloca isso dentro, né, de um projeto de lei, é como se falasse assim, olha, a gente vai usar esse projeto de lei, essa lei agora, para regular questões relacionadas à criança e adolescente. E aí a gente tem normas que são absolutamente abertas e que não conversam com o que já existe hoje, né? Então, mais uma vez, é uma redundância que pode implicar numa interpretação, uma interpretação falha, né? Ou até num retrocesso, No que seria retro... considerar, seria considerar que né? antes não havia regra expressa, então que essa responsabilidade só começou agora, quando na É verdade é isso. muito anterior, e esse risco existe, né? Exatamente, exatamente. É isso. É, mas enfim, então são tantas as questões. Eu vou puxar uma outra, que é um tema que eu gosto muito, É até muito. difícil explorar tudo, né? Então é importante que os nossos ouvintes É, saibam que a gente está tentando aqui fazer um passeio, mas convida a todos que deem uma olhada, porque são tantos e tantos assuntos e cada um deles daria margem a um episódio por si só, né? Então vou lembrar, tem isso. capítulo sobre inteligência artificial, tem capítulo sobre criança e adolescente, tem capítulo sobre contato digital, fala de neurocatar, fala de tudo. De coisas da LGPD, exclusão, uma série de coisas, e sem explicar também. Então, é assunto, né, Kate? Então a gente está fazendo aqui um voo panorâmico e fazendo um cherry pickingzinho de assuntos que nos impressionaram particularmente, mas também para que os ouvintes possam minimamente ter uma ideia da extensão Do dessa que está vindo. discussão. E dos É isso. problemas a ela inerentes. Ah, o tema que eu gosto, você já sabe, neurodireitos, né? Eu acho neurodireitos Eu um acho que a super gente tinha tema. um pouquinho disso.
né? Neurodireitos é um super tema, mas Temos um assim, podcast sobre isso. temos um episódio sobre isso, É. mas, mais uma vez, justamente, é um neurodireito, se a gente for pensar assim, no conceito, né, fundamental dos neurodireitos, a gente está falando de direitos da personalidade. Sim. E a gente está falando, ao fim e ao cabo, da tutela da dignidade da pessoa, Uhum, fundamento do Estado Democrático de Direito, na Constituição Federal, né? uhum, Então, mais uma vez, né, você tratar de um assunto tão novo como esse, trazendo conceitos, né, e limitando, né, são garantidos os seguintes neurodireitos, né? Então, limitando a um rol, né, de 6 direitos que todos eles, ao fim e ao cabo, se referem à tutela da pessoa humana, né? uhum, Direito à liberdade cognitiva, uhum, é, não pode ser, a pessoa não pode ser coagida a tomar determinada decisão, direito à liberdade, né, que está uhum, dentro da dignidade. Direito à privacidade mental, como direito de proteção contra acesso não autorizado a dados cerebrais, isso é direito à privacidade, está na Constituição Federal como direito fundamental também. uhum, Integridade mental, né, como direito à não manipulação da atividade mental por neurotecnologias, é direito à integridade, integridade física, integridade psicofísica, outro substrato da dignidade da pessoa humana, né? E uhum. assim vai, né? Então, o que me parece é que quando se traz esse tema novo, né, dos neurodireitos, que é super interessante, super relevante, mas é um tema que merece amadurecimento antes de entrar em qualquer tipo de lei, né? A gente sabe, né? A gente já falou sobre isso. O Chile foi o primeiro país a reconhecer os neurodireitos como direitos fundamentais na Constituição Federal. Lá, um debate amplíssimo sobre o tema, e aqui a gente tateando ainda, tentando compreender o que que são os neurodireitos, colocando esse instituto dentro de um Código Civil que nada mais faz do que é, se referir à tutela da dignidade, tutela da pessoa. Está lá na Constituição Federal, está lá na parte geral do Código Civil, quando se fala em direito da personalidade, né? Então, parece que quando se faz quando se traz esse artigo, parece que se quer simplesmente reduzir a proteção é, das pessoas a esses tipos específicos aqui, como se a gente estivesse falando de uma tipologia de direitos da Já personalidade, houve coisa que algum consenso em torno dessa tipologia. E outra, veja que um desses direitos é um direito especialmente delicado, ele é até interessante, mas a questão é por que está no Código Civil e quem vai garantir a eficácia, porque ele é claramente um direito que só pode ser pensado em contexto de políticas públicas efetivas, que é o inciso quinto desse parágrafo que você mencionou. Direito ao Uhum, acesso equitativo a tecnologias de aprimoramento ou extensão da capacidade cognitiva segundo os princípios da justiça e da equidade. Ok, esse direito eu exerço em face de quem? exatamente. É o SUS que vai garantir? É o SUS que vai garantir? É o Estado? É. Como? Em que medida? Né? Então, veja que a gente sai até daquela questão, né, de relações privadas e já começa a pensar aqui, e não é uma exclusividade desse dispositivo. Direito digital é só a gente pensar em inteligência artificial em tantas outras questões em que a gente precisa do Estado, seja, né, o Estado em si, seja alguma autoridade competente para implementar. A gente não está falando apenas de direitos de proteção. Simplesmente prever um Uhum, direito como esse, sem esclarecer contra quem ele pode ser exercido, na prática, é criar um direito completamente vazio. exatamente. Sobre inteligência artificial, né, Ana? A gente estava falando, você participou da comissão de juristas, né, que foi responsável por desenvolver o anteprojeto de lei que foi recepcionado no Senado como projeto de lei 2338, Sim. que é o marco da inteligência artificial. Então, independentemente, não são dois projetos, um pode passar antes do outro, se a gente fizer uma brincadeirinha aqui, mas veja que a parte relacionada à responsabilidade, não, gente, a parte. Aqui, achei. O parágrafo único do primeiro artigo do capítulo, que fala da inteligência artificial, diz o seguinte: o desenvolvimento e uso da inteligência artificial e da robótica em áreas relevantes para os direitos de personalidade
devem ser monitorados pela sociedade e regulamentados por legislação específica. O quanto, professora Ana, que vocês não passaram naquela comissão discutindo questões relacionadas à garantia de direitos e avaliação de riscos a direitos fundamentais, para Exatamente. chegar a um texto do marco legal da IA que faz um equilíbrio, que tenta trazer um equilíbrio, né, entre riscos, deveres, direitos fundamentais, para chegar a um parágrafo único para dizer isso: desenvolvimento em áreas relevantes para os direitos da personalidade E devem um, ser monitorados. e um ponto muito interessante desse debate, né? Se houve uma reflexão que gerou muito consenso de que essa regulação precisa ser por riscos e que não é possível fazer uma regulação por risco sem uma autoridade competente. Então, claramente aí, esse elemento é fundamental. Não adianta eu colocar num código sem explicar em que medida isso vai interagir com todo o regime administrativo previsto, com a autoridade, seja para efeito de classificação de risco e tantas outras coisas. Então, isso também é um mistério, né? Como é que isso fica num código civil sem todos esses esclarecimentos que são fundamentais para uma regulação eficiente da inteligência artificial. Isso. Ou seja, estamos diante de um projeto, hoje já projeto de lei, que tem inúmeras críticas que são feitas, são realizadas, mas que certamente nessa área do direito digital tem que ser realizada uma revisão, ao meu ver, uma revisão profunda, porque de fato a gente tem a possibilidade de engessar categorias do direito digital, se a gente puder chamar de direito digital, né? Nem acho que é a categoria, mas engessar essas categorias dentro de um código, que daí para modificar tem todo um processo legislativo complicadíssimo, né? Ou então a gente vai ter aí uma insegurança jurídica tão grande, mas tão grande que a gente vai ter um retrocesso na defesa, na proteção do direito das pessoas, né? Que já são, já estão sendo, acho eu, devidamente protegidas. Talvez uma boa sugestão fosse eliminar esse livro, né? E talvez trazer aquelas questões mais importantes em relação às quais é, às vezes, fundamental frisar que um determinado tratamento se aplica ao mundo digital, às relações digitais. Você faz esse esclarecimento ali na parte específica do código. Outra É coisa que isso. também é muito importante a gente pensar é se é pertinente criar um direito civil digital, seja para o âmbito do direito civil, seja para a própria importância do tema que transcende o direito civil, Exatamente, Ana. né? Eu acho que é isso. A gente tem que pensar se faz sentido falar em direito digital, É isso. como um todo. Direito civil digital, né? E direito civil Ou, digital, mas o direito digital como um todo, né? Assim, pensar, sim, temos um direito penal digital, o direito civil digital. Se faz sentido a gente fazer entendi, esse compartimento, entendeu? entendi. Pensar em compartimentos, quando na verdade a gente está diante de um grande ambiente, né? É muito mais um ambiente do que propriamente uma categoria, né? E não é à toa que todas as áreas, ainda que aos trancos e barrancos, estão se adaptando a essas realidades digitais. E em vários Exatamente. casos com muito sucesso, verdade seja dita. Em outros Uhum, não. Então, talvez nesses outros casos a gente identifica e tenta resolver por soluções pontuais, preferencialmente naquelas matérias em relação às quais a gente já tenha algum grau de segurança jurídica, o que uhum. definitivamente não é o caso em relação a várias das matérias que estão regidas nesse livro de direito digital. Exatamente. Vamos tirar ele, então, do Código Civil? Eu acho que é uma boa ideia, hein? Maravilha. Gente, obrigada por vocês ouvirem aqui o nosso podcast, nosso Direito Digital. Por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Se escuta numa próxima oportunidade. Verdade. Um abraço a todos e até a próxima.